Olá, gente, bom dia. Professor Ramon aqui. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula, né, de história, que a gente está fazendo aqui para o YouTube, né? Antes do... A gente teve um período de pausa, né, de recesso no isolamento, de férias. Nós antecipamos as férias e agora retornamos. Então é a segunda aula de história. E agora nós não vamos retomar mais as coisas do passado, nós vamos avançar no conteúdo. Então na primeira nós falamos sobre as grandes navegações, falamos sobre o descobrimento, né? E agora nós vamos avançar em um assunto que a gente vai chamar de ciclo do ouro, né? Então no começo nós falamos que o Brasil ele dependia muito do pau-brasil. Então aqui os portugueses começaram a ganhar, né, o dinheiro a partir da venda da madeira, né, do pau-brasil, e depois da cana-de-açúcar. Então nós falamos a importância da cana-de-açúcar, que era um produto que era muito valioso. Na Europa todo mundo queria consumir o açúcar, então era um produto novo na Europa, que eles testaram em algumas ilhas e aí depois trouxeram para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande, com muitas terras, e que poderia produzir uma quantidade muito grande de açúcar. Então, hoje nós vamos para uma outra etapa da história do Brasil, que a gente chama de o ciclo do ouro. Então, já falei para vocês que a gente sempre estuda a história, as relações humanas, né? As relações entre as pessoas se relacionando, diferente da geografia ou da parte de ciências. Então, o que vai acontecer aqui no Brasil, né? O açúcar ele vai começar a desvalorizar, né? Então, quem eram os trabalhadores aqui nos engenhos, nas plantações, eram os trabalhadores forçados, né? Escravizados, os africanos que vieram para cá. Então, você precisa relembrar isso. E você precisa também lembrar que quando os portugueses chegaram, eles começaram a fazer as plantações muito próximo do litoral, das regiões de praia, né, que a gente chama, porque eles tinham receio, eles não sabiam o que tinha no interior do Brasil, eles tinham um pouco de medo, né? E nós só vamos conhecer mais o interior do Brasil quando vai aparecer estes senhores aqui, ó, que são os bandeirantes. Né? Nós falamos um pouquinho dos bandeirantes uma das últimas aulas, né, de história que a gente fez presencial. Então os bandeirantes eles são aqueles grupos, né, a gente falou de grupos de como se fossem coletivos, grupos que começaram a entrar para o interior do Brasil para pesquisar, para descobrir o que é que tinha ali. Eles também entravam no interior, né, para o interior para procurar os indígenas, para tentar fazer os indígenas trabalharem, né? Seja no açúcar ou no pau-brasil de forma forçada. Só que e aí tiveram muitas guerras, muitas lutas com os bandeirantes. Mas os bandeirantes eram esses grupos que entraram para o interior e aí foram procurando os indígenas e foram construindo vilas. Dessas vilas foram nascendo as primeiras cidades também no Brasil, no interior. Então, o Brasil ele foi mudando. Antes as pessoas moravam mais perto, aí do litoral, né, próximo das praias, e agora morando mais no interior, né? Uma outra coisa que ajudou a gente a entrar para o interior do Brasil e conhecer novas terras foram esses senhores aqui, ó, que nós vamos falar hoje também, os jesuítas. Quem eram os jesuítas? Jesuítas nós não falamos, é assunto novo. Então, os jesuítas eles eram religiosos, né? Eles vieram lá da Europa, vieram de Portugal, da Espanha, e os jesuítas eles formaram o que a gente chama de missões, né? Que eram aldeias em que eles trabalhavam com os indígenas. Então, eles iam ensinar os indígenas a ler, eles iam ensinar os indígenas a fazer trabalhos que os portugueses conheciam, eles iam ensinar os indígenas a falar o português, né? A ideia dos jesuítas era trazer a religião, né? Evangelizar, trazer os indígenas
para a religião europeia, né, que era a mais forte naquela época, era o catolicismo, né? Todos eles eram católicos em Portugal e tudo mais. Então, nós vamos guardar duas coisas que foram importantes então para o interior do Brasil crescer, né? Antes eles estavam só no litoral, nas praias. Duas coisas. A primeira, então nós falamos, os bandeirantes que começaram a entrar no interior, eles entravam com um grupo cheio de seguranças, de armas, de alimentos. Era uma expedição, né? Eles andavam todos juntos, porque eles não sabiam o que tinha no interior do Brasil. A segunda coisa, os jesuítas, eles formaram essas vilas, essas aldeias, para trabalhar com os indígenas. Então era como se fosse uma comunidade, uma cidade, né? Uma comunidade em que os religiosos, né, eles formavam as igrejas e viviam com os indígenas. Então isso favoreceu o crescimento, também a expansão do Brasil. E olha o que foi acontecendo. Os religiosos entrando no interior, os bandeirantes também entrando no interior, acabou que eles descobriram o quê? Eles vão descobrir o ouro. Muita gente que antes tinha medo de conhecer novas terras, de ir para o interior, acaba entrando com os jesuítas e os bandeirantes e algumas pessoas vão descobrir o ouro. E aí vai começar um período novo no Brasil, né? Antes a gente dependia muito do pau-brasil, depois do açúcar e agora o ouro. Então começa o que a gente chama de mineração, né? Mineração. Então as pessoas elas vão procurar o minério. E qual era o minério mais importante daquela época? O minério mais importante era o que rendia mais dinheiro, era o ouro. Então eles faziam as moedas de ouro, os colares de ouro, né? As coroas de ouro. Então o mais importante era o ouro. E nós vamos gravar também que essa exploração do ouro, o ciclo do ouro, vai acontecer numa região que hoje a gente chama de Minas Gerais, né? Então o estado de Minas Gerais, né? Talvez alguém tenha parentes em Minas, vai viajar para Minas, né? Então essa exploração de ouro vai acontecer em Minas, né? E vai ser muito importante, porque muito do ouro que produzia aqui, né, que a gente pegava aqui nas minas aqui do Brasil, de Minas Gerais, vai lá para Portugal. Então o rei vai ficar com esse ouro. Então a gente precisa gravar que se você fosse um minerador, uma pessoa que ficava cavando e construindo e buscando, então você tinha minério embaixo da terra e achava também no fundo dos rios, né? Então se você fosse uma pessoa que estava procurando esse ouro, se você achasse, você não poderia ficar com todo o ouro. Uma parte do ouro ficaria para o rei, para Portugal. Então, vamos falar de matemática agora, frações, né? 5/5, né? Você tinha que deixar, tinha uma lei, uma regra em Minas Gerais e aqui no Brasil, que era a regra do 1/5. Então, 1/5 ficava para o rei. Você só podia ficar com a outra parte, que era os outros 4/5, né? Então começou o ciclo de ouro e Portugal acabou ganhando muito, muito dinheiro. Além das poucas pessoas que conseguiram achar o ouro aqui no Brasil, Portugal também foi se enriquecendo. Tudo que as pessoas acharam iam para o rei, né? Uma parte muito grande. Então finaliza hoje esse nosso assunto, o ciclo do ouro, que foi muito importante para a história do Brasil. Então depois do pau-brasil veio o açúcar e por último não, né? Agora nós chegamos na parte do ouro, o ciclo do ouro, que foi por volta de 1700, né? E depois nós vamos fazer exercícios na linha do tempo, né? 1500, depois 1600, depois 1700. Então é isso, gente. Bom dia e até mais.